A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, a todos que vão ver esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, professor da Escola Dominical, e neste momento nós vamos estudar a Palavra de Deus e nós vamos falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Você que chegou agora nesse canal, está nos assistindo, eu peço a você que venha se inscrever no canal. Esse canal aqui é novo e toda semana nós vamos estar gravando vídeos da Palavra de Deus para a nossa edificação. E além dos vídeos que nós estamos gravando, livros que falam sobre as doutrinas da Palavra de Deus, nós também gravamos os estudos da Escola Dominical, porque sou professor também da Escola Dominical, onde eu congrego, e nós estamos gravando os vídeos da Escola Dominical. Você que é professor, você que é aluno, se inscreva nesse canal, porque aqui nas aulas de Escola Dominical gravadas em vídeos, nós podemos aprender muito. Daremos aí algumas dicas também para aqueles que são professores. Já tem 29 anos que nós damos aula de Escola Dominical, nós temos assim um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de experiência, e nós vamos estar compartilhando com você também, que gosta de aprender da Palavra de Deus. Então eu peço, mais uma vez, que você venha se inscrever nesse canal, que você possa deixar o seu like, para que nós possamos assim estar motivados para continuar gravando mais vídeos, para que nós possamos crescer espiritualmente e o nome do Senhor seja glorificado. Aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, do 16 ao 26, nós vamos falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Então você que está em casa aí, na sua casa, você pode pegar a sua Bíblia, até mesmo o celular, e você pode nos acompanhar na leitura bíblica, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. Então vamos ler aqui a palavra de Deus. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Estes se opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Aqui, meus amados, o que significa carne na Bíblia? O título desse estudo é as obras da carne e o fruto do Espírito. O que significa carne na Bíblia? A carne na Bíblia, ela significa a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza adâmica. Ou seja, quando Deus criou Adão, Deus o criou, Deus constituiu Adão de espírito, alma
e corpo. Adão, no seu estado de santidade e de inocência, tinha comunhão com Deus, né? Então nós vamos ver que quando Adão ele pecou contra Deus, desobedeceu a sua palavra, ele morreu espiritualmente e também morreu fisicamente. E nós vamos ver que pelo fato de Adão ser o primeiro homem criado por Deus, pelo fato de ele ser o cabeça da humanidade, ele transferiu a sua natureza pecaminosa para todas as pessoas que viessem a existir, ou seja, através da procriação, através da relação sexual. Todos os homens, todas as pessoas que nasceram a partir de Adão e Eva, nasceram com uma natureza pecaminosa. Ou seja, quando nós lemos lá no Novo Testamento, quando Paulo fala sobre o velho homem, sobre a carne, está falando sobre os nossos impulsos da natureza pecaminosa, em que o homem espiritualmente morto por causa do pecado, ele anda fazendo, obedecendo os impulsos da natureza pecaminosa. Então, biblicamente falando, nós vamos ver que a palavra carne, a palavra o eu, a palavra também velho homem, todos esses termos foi usado pelo apóstolo Paulo para explicar a natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão a partir do pecado que ele cometeu com Deus. Então, sempre que você lê no Novo Testamento o velho homem ou a carne, você precisa ter em mente que a Bíblia explica sobre isso. Na Bíblia, nós não vamos ver essa palavra natureza pecaminosa. Não tem na Bíblia. Esse é um conceito criado pela teologia, mas nós vamos poder também entender que esse conceito é um conceito que é fundamentado no estudo da palavra de Deus. É um conceito fundamentado na palavra de Deus. E quando nós começamos a ler também a palavra de Deus, ou seja, o Novo Testamento, nós podemos diferenciar a carne, como diz aqui a Bíblia, né? Estudo, que a carne tem essas inclinações para o pecado, daqueles que não foram libertos por Deus, daqueles que estão espiritualmente mortos no pecado e vivem realmente a praticar. Aqui nós lemos aqui uma lista enorme de pecados em que a pessoa, quando ela não aceitou Jesus, quando a pessoa está, quando ela não foi regenerada, quando ela não nasceu de novo, quando ela não foi salva por Jesus Cristo, ela pratica todos esses tipos de pecados que nós lemos aqui em Gálatas no capítulo 6. Em Gálatas no capítulo 5. Mas, quando nós começamos a estudar também sobre a carne, nós vamos ver também outro conceito que Paulo fala também a respeito do corpo. Há uma diferença da carne e uma diferença do corpo. O corpo consagrado a Deus, daquela pessoa que serve a Deus, que foi liberta do pecado, que anda em comunhão com Deus, a Bíblia fala que o corpo é o templo do Espírito Santo. A Bíblia fala assim que o corpo é o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita no corpo. Então vejamos bem que há uma diferença de corpo e carne. Sempre que nós lemos na Bíblia que a palavra corpo passa a ser o templo do Espírito Santo, né? Ao inverso disso, a palavra carne é aquela pessoa que aceitou Jesus, mas ela obedece às inclinações, os impulsos da sua natureza pecaminosa. Então é bom e é importante nós definir isso aí para que nós possamos entender com relação à carne e o corpo. Então, ainda dentro desse contexto, né, no aspecto teológico, nós vamos ver também lá em Mateus no capítulo 26 e 41, que a palavra carne, ela fala sobre a fragilidade humana.
a fragilidade humana, a fraqueza humana da carne. E com isso também nós vamos ver com relação à vida pecaminosa que a pessoa tem, não tendo uma vida santificada através da palavra, através do sangue de Jesus Cristo e através da oração. Aqui, ainda nesse estudo, nós vamos aqui definir o que é espírito, visto que o tema desse estudo é as obras da carne e o fruto do espírito. Então, biblicamente falando, a palavra espírito, do original, do grego, significa pneuma. A pneuma, dentro do estudo, dentro do contexto que nós estudamos, dentro da definição etimológica da palavra, significa pneuma, que significa o sopro, ou seja, o sopro de Deus. Nós podemos ver esse estudo, nós podemos aí constatar a respeito do sopro de Deus, foi quando Deus ele criou Adão. A Bíblia fala que Deus ele formou o corpo do homem do pó da terra, ou seja, do barro, e quando aquele corpo que Deus tinha preparado, Deus ele deu forma àquele corpo, e Deus falou com as outras duas pessoas da Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele falou assim: olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus ali, ele fez um corpo tirado do barro, formou aquele corpo, e aquele corpo de Adão não tinha vida, e a Bíblia fala que Deus soprou na sua narina, e a Bíblia diz que foi feito-se alma vivente. Então podemos observar que a palavra pneuma significa sopro ou vento, porque aquele sopro que o homem recebeu de Deus, quando Deus tinha criado ali, em Gênesis no capítulo 3, nós vamos ver que Deus colocou no homem o espírito e a alma. E a Bíblia fala que o homem foi feito-se alma vivente. Então nós vamos ver também dentro desse contexto, que dentro do contexto teológico, que a palavra espírito, ela fala também da nossa parte imaterial, ou seja, o corpo é a nossa parte material, ou seja, originalmente falando, quando Deus criou Adão, Deus fez o corpo, como disse quase agora. Então o corpo é a nossa parte imaterial, e a parte imaterial é o espírito e a alma. Então a teologia ela define mais ou menos dessa maneira, que o corpo é a parte material e o espírito e a alma é a parte imaterial. Isso na teologia também a gente estuda sobre a tricotomia, ou seja, quando Deus ele criou o homem, Deus ele criou o homem em três partes: espírito, alma e corpo. Dentro ainda desse contexto, desse estudo, nós vamos ver que a palavra espírito ela tem variedades. Por exemplo, tem o Espírito Santo, tem o espírito maligno, os anjos também, a Bíblia fala que são espíritos. O próprio Deus, a Bíblia fala assim que Deus é espírito. Jesus falou lá no capítulo 4 do Evangelho segundo João, quando ele teve encontro com a samaritana, ele falou assim: olha, Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós vamos ver que dentro desse contexto, quando nós estudamos espírito, nós falamos sobre que a palavra espírito ela assume várias conotações ou vários significados dentro da teologia bíblica. É importante também que se você vai fazer um curso de teologia, tudo que eu falei aqui da questão espiritual, dos espíritos, ou seja, o Espírito do homem, o Espírito Santo, os anjos como espírito, o espírito maligno, o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus, a Bíblia fala que é espírito. Todas essas, digamos assim, essas denominações, todas essas denominações, esses vocábulos, vai ser estudado na matéria pneumatologia, que vai ser esclarecida todos esses significados dentro dessa matéria. Ainda dentro desse contexto, nós vamos ver que há uma batalha
na vida do crente uma batalha interna, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós vamos descobrir na prática que é uma batalha espiritual entre o Espírito Santo, entre o Espírito, nosso Espírito, e as obras da carne, ou seja, a natureza carnal, o homem carnal. Então vai ter uma batalha interna entre o Espírito e a carne, né? Então é importante também dizer que quando Deus ele criou o homem na sua tricotomia, espírito, alma e corpo, Deus criou cada parte com a função, com significado. Por exemplo, quando Deus ele soprou o nome Espírito, o Espírito nos põe diante de Deus para ter comunhão com Ele. Com a alma nós temos consciência de nós mesmos. E com o nosso corpo, que é a nossa parte material, nós temos consciência do mundo material. Embora que o nosso corpo, a Bíblia fala que é o templo do Espírito Santo, né? Como diz alguns teólogos, o corpo é a bainha da alma, é o receptáculo da alma, e nós vamos ver também sobre isso. Então nós vamos ver aqui que, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O viver na carne opera a morte espiritual e física, mas viver no Espírito conduz o crente à felicidade e vida eterna. Paulo foi enfático ao afirmar: andai no Espírito. Então, nós só podemos vencer essa batalha espiritual, essa batalha interna, que é uma batalha que é travada entre o nosso espírito ou seja, a carne, a nossa natureza pecaminosa que nós herdamos do primeiro homem que pecou contra Deus, através de andar no Espírito. E para andar no Espírito, nós precisamos buscar a presença de Deus, precisamos orar. E para andar no Espírito, nós precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite. E para andar no Espírito, nós precisamos que o Espírito venha nos santificar. Que o Espírito Santo venha nos santificar, porque a Bíblia fala que aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. E Paulo, nesse texto que nós lemos, diz: olha, os tais que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Está aqui em Gálatas, no capítulo 5 e o versículo 21. Acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, esta lista de pecado que são praticadas na vida daquela pessoa que anda satisfazendo a vontade da carne, ou seja, da natureza pecaminosa, fazendo a vontade da sua carne sem comunhão com Deus. Aqui nós vamos também ver ainda sobre a carne, né? Quem anda no Espírito resiste às obras da carne, pois somente cheio dele teremos condições de viver de modo a exaltar, a glorificar o nome do Senhor. Quem de fato deve controlar a vida do crente é o Espírito Santo. Então nós vamos ver que quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar no nosso corpo, como eu disse quase agora. O corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Então, através da oração, através da palavra, através da renúncia, o Espírito Santo ele consegue nos controlar. Ou seja, quando o crente vive na presença de Deus, quando o crente anda no Espírito, quando o crente é espiritual, ele anda no Espírito, quem consegue dominar a vida dele é o Espírito Santo. Homem nenhum consegue transformar a vida do ser humano. Homem nenhum consegue fazer isso. Nenhuma religião consegue transformar a vida do homem. Mas o Espírito Santo, ele consegue
nos santificar através da palavra, através do sangue de Cristo, através da oração, né? E quando o homem anda desse jeito, o Espírito Santo consegue nos controlar. Nós vivemos controlados pelo Espírito Santo, na maneira de falar, na maneira de agir, no pensamento principalmente, e em tudo isso. Então é muito importante o homem andar no Espírito. E para vencer realmente as obras da carne, ou seja, a natureza pecaminosa, os desejos carnais que habitam em cada crente, para fazer isso, ele precisa estar cheio do Espírito Santo. O crente que não se encher do Espírito Santo, ele não terá condições para vencer essa batalha essa batalha interna, essa luta, essa guerra espiritual no seu interior, a guerra entre o Espírito e a carne. Glória a Deus, aleluia. Então nós vamos ver que quando nós somos controlados pelo Espírito Santo, quando nós andamos no Espírito, quando ele consegue controlar a nossa maneira de falar, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, quando ele consegue nos controlar, quando nós andamos no Espírito, nós conseguimos realmente agradar a Deus, e Deus, ele começa a nos abençoar, e o Senhor começa a nos usar para a glória do teu santo nome. Ainda se falando sobre a carne, se falando sobre o desejo carnal, se falando sobre a influência, os impulsos, né, a inclinação da nossa natureza pecaminosa, nós vamos ver que a pessoa que não consegue andar em espírito, o crente que não consegue ser controlado, pelo Espírito Santo, às vezes tem um culto, né, para ele ir para a igreja, tem o dia de ir para a igreja, tem lá um domingo, tem lá uma quinta-feira, tem uma terça-feira que é dia de doutrina, e quando a pessoa ela não mantém comunhão com Deus, ela não anda no Espírito, a vontade dela é ligar a televisão, a vontade carnal dela, ou dele, ou dessa pessoa que é crente, é ligar a televisão em um canal de entretenimento, deitar no sofá e ficar vendo ali, porque esta é a vontade da carne. A vontade da carne não é orar, a vontade da carne não é ler a palavra de Deus, a vontade da carne não é buscar a presença de Deus, a vontade da carne não é andar no Espírito, mas sim é fazer tudo aquilo que agrada a carne, ou seja, a natureza pecaminosa. Então, nós vamos ver que nós precisamos realmente alimentar a nossa vida espiritual. É importante entendermos que nós temos duas naturezas, a natureza carnal, ou seja, a natureza pecaminosa, os impulsos da carne, a inclinação do desejo pecaminoso, e temos também a nossa natureza espiritual. A Bíblia fala que nós somos participantes da natureza divina. A Bíblia fala que, pelo fato de sermos o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, e nós somos participantes da natureza divina, sendo o templo do Espírito Santo. Então é importante que nós andemos no Espírito, para que o Espírito Santo possa controlar toda a nossa vida. Toda a nossa vida precisa ser controlada pelo Espírito Santo. Então é importante dizer que se você alimenta mais a sua natureza pecaminosa, a natureza pecaminosa ela vai vencer o Espírito, porque é uma luta, é uma batalha espiritual. Então eu quero fazer aqui uma analogia para você entender mais ou menos como funciona a batalha espiritual da nossa natureza, do nosso espírito e da nossa carne, ou seja, o desejo de querer pecar contra Deus. Quero fazer analogia aqui para você entender. Por exemplo, que você tem 2 cachorros na sua casa da mesma raça, né?
e você deixa um cachorro, digamos que um cachorro representa o seu espírito e o outro cachorro representa a sua natureza pecaminosa. Então, aquele cachorro que você alimenta mais, ele vai em uma batalha, em uma luta, digamos que seja dois cachorros que gostam de brigar, que gostam de lutar, de brigar, digamos que o cachorro que representa a sua natureza pecaminosa, se você alimentar mais esse cachorro, ele vai vencer o outro cachorro que representa o espírito. Então, a natureza que você alimentar mais vai vencer a outra natureza. Não sei se dá para você entender essa analogia dos dois cachorros. Cada cachorro, o cachorro representa a natureza pecaminosa, o outro cachorro representa o espírito. Então, qual o animal que você alimenta mais vai vencer o outro em uma batalha. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Se você consegue, se você ora todos os dias, se você pede perdão dos seus pecados, se você busca Deus, se você alimenta o seu espírito com a palavra de Deus, se você ora, se você busca Deus para que o Espírito Santo venha santificar a sua vida, tenha certeza que você está vencendo essa batalha espiritual. Você está conseguindo vencer essa batalha espiritual. Quando nós vamos ver também ainda dentro desse estudo, uma das coisas que o Espírito Santo ele efetua em nossa vida é a santidade. Quando nós conseguimos andar no Espírito, viver no Espírito, ouvir o Espírito ele domina a nossa vida segundo a vontade dele. Ele nos controla segundo a vontade dele. E o Espírito, a partir da nossa comunhão com ele, o Espírito Santo ele começa a desenvolver a santificação. Ele começa a desenvolver em nós a santidade. E a palavra santo significa separado. A etimologia dessa palavra significa separado. Digamos, separado do pecado. Nós vamos ver que no Antigo Testamento a mesma palavra é aplicada aos sacerdotes, ela é aplicada aos objetos que Deus determinou a Moisés que fossem objetos sagrados ali na construção do tabernáculo, onde tinha a pia do lavatório, onde tinha a arca, onde tinha o candelabro, onde tinha o altar de incenso, o altar de sacrifício, a arca. Então nós vamos ver que eram objetos que Deus pediu para Moisés escolher algumas pessoas que Deus tinha colocado no seu espírito, e aquelas pessoas construíram aqueles objetos. Moisés ele consagrou com óleo aqueles objetos para ser separados para Deus, com o propósito de ser usados ali no culto a Deus, no culto de adoração a Deus, no tabernáculo lá no Antigo Testamento. Então, significado separado, separado significa separado do pecado, separado do mundo. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Deus ele nos separa, ele nos santifica, nos tira do mundo, do pecado, da escravidão do pecado, nos concede perdão, nos concede a sua graça, e ele nos separa deste mundo pecaminoso para que nós possamos ter uma vida santa, uma vida separada, para que Deus possa nos abençoar e nos usar para a glorificação do seu nome. É importante dizer também que a santidade é um processo. A salvação, ela é automática. Jesus falou assim, olha, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, disse Jesus. Nós sabemos que a salvação, ela é automática. Quando o pecador reconhece Jesus como Salvador, como sacrifício no pecado, como aquela pessoa que morreu na cruz do Calvário, para libertar, para salvar aquela pessoa, ela recebe a salvação, porque a salvação é pela graça.
É favor merecido. Jesus pagou o preço por nós, morrendo na cruz do Calvário para nos dar a salvação, para nos libertar do pecado, escreveu o nosso nome no livro da vida e assim nos conceder a vida eterna através do sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Mas como se trata sobre santidade, santificação, é um processo. Não é com 10 minutos que você vai ter comunhão com Deus. É um processo diário, é um processo constante. É um processo constante de oração, de renúncia. Todos os dias precisamos renunciar, precisamos orar, precisamos buscar Deus. Se você levanta cedo e se você não orar, se você não buscar Deus, se você não buscar Deus através da oração, você não vai começar o dia bem. Você vai estar vulnerável aos ataques de Satanás, colocando aí as tentações da sua vida e principalmente os desejos pecaminosos da sua vida. Então é importante nós orarmos todos os dias, porque todos os dias nós temos uma tremenda batalha espiritual no nosso interior, entre o espírito e a carne. Aqui o nosso estudo é as obras da carne e o fruto do espírito. Então aqui, para a gente terminar, aqui a pergunta fica: o que é o fruto do espírito? De acordo com o dicionário Wycliffe, o fruto do espírito são os hábitos, princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Esses hábitos e princípios são resultado de uma vida de comunhão com Deus. De acordo com Romanos capítulo 6, 22, depois de liberto do pecado, o crente precisa desenvolver o fruto do Espírito. Para que nós possamos terminar esse estudo, quando o homem aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele é liberto do pecado, aí vai ter o que? Um novo nascimento, nascimento espiritual, que nós chamamos de regeneração. Essa pessoa vai passar a ser o templo do Espírito Santo. Então aí, nesse estágio, neste momento, é importante que esse crente, essa pessoa, ela possa cultivar uma vida de comunhão com o Espírito Santo. De comunhão. A nossa vida espiritual deve ser cultivada. Para que nós possamos terminar aqui esse estudo, digamos que você tem um jardim no seu quintal. Se você cuida desse jardim, se você apara as folhas, se você limpa, se você rega, nós sabemos que no mundo vegetal tem vida vegetal, tem vida ali, só que é uma vida vegetal. Então, para cultivar aquela vida, ou seja, as plantas, aquelas vidas que estão ali no seu jardim, ou seja, as plantas, você precisa regar com muito amor, muito carinho. Você precisa estar podando ali. Vai vir algumas pragas, você precisa estar cuidando ali, ou seja, cultivando naquele jardim, na sua casa. A mesma coisa é a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Se você tem um jardim na sua casa, que as plantas ali têm vida, se você não rega as plantas, se você não não poda as plantas, não corta ali aquelas partes ali que vão secando, que vão ficando feias, as folhas vão secando, aí tem a necessidade de podar, de regar, de cuidar. Se você não faz isso com o seu jardim, a tendência é as plantas morrerem, a tendência é as pragas se apoderarem das plantas, e assim as plantas com o tempo vai acabar morrendo. A mesma coisa é
a nossa vida com Deus. Então nós vamos ver aqui, para que nós possamos terminar, o que significa o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, o fruto do Espírito são os hábitos, princípios misericordiosos que o Espírito Santo produz em cada cristão. Esses hábitos e princípios são o resultado de uma vida de comunhão com Deus. Então nós vamos ver que dentro dessa definição do dicionário bíblico, nós vamos ver que a oração precisa ser um hábito na sua vida. Nós vamos ver que o estudo da palavra de Deus precisa ser um hábito. Você precisa criar um hábito na sua vida de estudar a palavra de Deus. Nós vamos ver que dentro dessa definição bíblica, desse dicionário, nós vamos ver que a oração precisa ser um hábito. A leitura da palavra de Deus precisa ser um hábito na sua vida. E, sobretudo, a renúncia do pecado, que é a parte mais difícil que o crente tem. Porque a palavra de Deus diz que devemos vigiar e orar para não entrar em tentação. Porque se nós orarmos, se nós estudarmos, mas se nós não vigiarmos, todo aquele tempo de estudo, de oração, vai cair por terra e nós vamos transgredir a palavra de Deus, transgredir a palavra de Deus, pecar contra Deus. Então o mais importante é vigiar. Jesus falou assim, vigiai e orai para não cair em tentação. Então a palavra mais importante é vigiar. Que Deus abençoe a todos vocês que já assistiram esse vídeo até o final, 37 minutos. Quero convidar você a se inscrever nesse canal, você que é professor de escola dominical, você que é aluno, você que gosta de aprender da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério, a sua família, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e te usar poderosamente aonde você congrega. E eu quero fazer esse apelo a você, que você possa se inscrever nesse canal, professor de escola dominical, e que você possa deixar também aí um joinha, para que nós possamos toda semana estar estudando, publicando vídeos, para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus, para servir a Deus com excelência. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus, em nome de Jesus.